Seja muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui da Ative Talks, em mais uma conversa sobre o cuidar-se. E no episódio de hoje, a gente vai comentar um pouquinho para vocês sobre essa nova onda dessa doença que vem atingindo muita gente, mas que muitas vezes passa negligenciada por nós, que é a obesidade. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre como a obesidade afeta milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo, e quais são essas consequências que ela traz para a nossa vida, tanto na parte de saúde física, quanto na parte de saúde mental, e como isso interfere no nosso dia a dia. Para isso, vou convidar aqui, mais uma vez, a Juliana que já participou conosco de algumas outras lives, onde a gente falou sobre o comportamento sedentário, mas que hoje traz toda a sua especialidade, todo o seu tema de estudo para falar um pouquinho sobre a obesidade e esses fatores genéticos, ambientais que vão sim interferir na sua saúde e nas nossas escolhas diárias, principalmente nessas escolhas que nos fazem, nos acarretam a levar essa doença para o nosso dia a dia. Então vou chamar aqui a Ju para bater esse papo conosco. A Ju que já é de casa, já faz parte do time da Ative, então especialista aqui para conversar com a gente. Vamos lá. A gente vai estar aqui convidando a Ju. Vamos lá. Hoje aqui a gente fala sobre obesidade, tema crescente, doença crescente, essa, como a gente chama aqui no título, uma pandemia silenciosa, pandemia caracterizada por uma doença que atinge milhões de pessoas de forma global. A gente vai aqui conversar com a Ju para poder fazer essa conexão com ela. Ju, me escuta? Quando a Ju não entra, a gente... Opa! Entrou! Olá, Ju, tudo bem? Tudo. Agora a gente tem que fazer os ajustes do nosso. Agora os ajustes das câmeras, os ajustes É, técnicos. você me enxerga bem? Tá bem Te visível? enxergo e te escuto bem. Você me escuta bem, Ju? Sim, tá ótimo. Porque a gente Show, perfeito. programa e até ajustar, né? Ah, não, os ajustes técnicos são todos na hora Exa aqui. exatamente. E Ju, aí, obrigado mais uma vez. Primeiro, eu já agradecer você de prontidão para hoje estar conosco mais uma vez aqui nessas lives, de conscientização mesmo, para as pessoas, de trazer todo esse conteúdo de educação em saúde para as pessoas, de auxiliar com que elas entendam realmente os benefícios de estarem se cuidando, de entender principalmente as doenças, de entender as consequências. E você, mais uma vez, está aqui para auxiliar nosso time, auxiliar nessa educação em saúde para todo mundo aqui. Obrigado, Ju. eu que agradeço a Ative, né, e a você também, Iaco, que é o CEO, né, dessa plataforma de educação em saúde, que está começando, é um bebê, mas já está voando, né? E espero que cada vez atinja mais pessoas, né? Porque a educação em saúde, ela é pequenininha ainda, né? Em relação às doenças que nós estamos desenvolvendo não só no Brasil, mas de uma forma pandêmica no mundo inteiro, né? E a gente vai falar o que a gente sempre gosta, né? Que é saúde com exercício físico, né? E vamos Fica fácil. exatamente. E vamos também responder as perguntas, né? Porque tem bastante pessoas, às vezes parece simples, né? A gente escuta o tempo todo, tem que fazer exercício físico, alimentação saudável, obesidade. Mas tem algumas coisas que são específicas, simples, né? E alguma pergunta de uma forma bem respondida, didática principalmente, né? Que é o Uhum. que faz a eficiência, às vezes, até do entendimento da própria doença, né? Sim, sim, perfeito. Bem, como você bem colocou, a gente sempre vem escutando sobre obesidade, o que fazer, atividade física, nutrição, mas é algo muito mais complexo, do que apenas isso. Então, fiquem à vontade também para contribuir aqui, quem está assistindo a gente, com perguntas. A gente vai nesse bate-papo gostoso, como a Ju bem colocou,
que é falar sobre saúde, falar sobre autocuidado, falar sobre como melhorar a qualidade de vida, é algo que a gente carrega aqui no coração, né? Então fica fácil de falar. E é quando a gente traz especialistas como a Ju, que ela já falou aqui com a gente, mas retomando para quem não viu as nossas outras lives, né, Ju, te apresentar um pouquinho aqui para o público. E mais uma vez eu confesso que eu fiz essa colinha aqui porque o currículo é grande. Então a Ju, ela vou colar aqui, Ju. Especialista em exercício físico, nutrição e medicina na saúde do esporte, especialista em obesidade e saúde pública, mestre em design na área de comportamento motor, fez extensão em pilates e treinamento funcional, é membro do COESAS, que é a obesidade e cirurgia bariátrica, tem experiência no SUS e no setor privado de exercício físico para grupos especiais, é aluno também especial de doutorado em epidemiologia da obesidade e exercício físico e também tem especialização em avaliação física. Ou seja, é a pessoa ideal para falar com a gente sobre esse tema, né, e trazer toda essa bagagem para comentar com vocês um pouquinho sobre essa pandemia, né, que a gente fala que nada mais é que uma doença que acomete milhões de pessoas no mundo todo em uma escala global. Ju, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. A Miriam falou boa noite. Boa noite, Miriam, seja bem-vinda. Obrigada noite. Também pela atenção. Família representando aqui, minha mãe. Mas tem que ser, né? Tem que acompanhar os estudos certinho. É isso aí. Boa noite, então, pessoal. Então, fiquem à vontade para conversar com a gente, para expor suas dúvidas. Parece um tema simples, mas é um tema bem complexo, como a gente vai tentar trazer para vocês da forma mais didática possível, para vocês entenderem cada vez mais. E, Ju, já começando, né, sobre descomplicar um pouquinho esse entendimento sobre algo que é tão complexo, né? Eu acho que a gente poderia começar do básico, né, e explicar realmente o que é a obesidade e como ela é definida, né? Quais são esses parâmetros que eu consigo identificar. Se eu sou obeso ou se eu só tenho sobrepeso, se eu estou no peso ideal. Então, acho que a primeira pergunta seria essa, né? O que é essa tal de obesidade? A obesidade nada mais é que é uma doença caracterizada, né, pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. E essa gordura corporal, ela leva a longo prazo a desenvolver doenças, né? Então, ela, como se fosse uma máquina, ela começa a falhar a máquina do corpo humano, né? Como bem você colocou, o que nós podemos falar? Como eu começo, né, que é uma pergunta bem interessante, como eu começo a perceber que eu estou iniciando o sobrepeso, iniciando a obesidade? Porque a gente só começa a dar conta quando a gente vai no médico, né? Aí faz os exames biológicos, fisiológicos, que é o exame de sangue, e fala, olha, meu colesterol está acima, meu triglicérides está acima. Então, como de uma forma didática eu posso perceber isso? Então, quando eu começo a fazer pequenas caminhadas, já sinto aquela fadiga, subir 1, 2 degraus, começo a sentir canseira que antes não sentia. Eu coloco uma roupa, já sinto ela apertada. Eu começo a comer um certo alimento, começa a fazer mal para o meu estômago, começo a ter uma enxaqueca. Então, o que seria de forma didática? Eu perceber quando eu começo a ter algumas características que levam da doença da obesidade, né? Então, foi uma pergunta que até um paciente me fez, como eu começo a perceber que eu estou obeso, né? Tem as diretrizes do órgão mundial de saúde, que é por meio do IMC, mas tem umas formas didáticas como se perceber, que são essas as quais eu falei, né? Excelente. E é bem bacana quando você coloca que as respostas elas estão nos simples gestos do dia a dia, né? Exato. A gente muitas vezes vive de forma automática, né? E acaba não olhando para si, não olhando para nós, para os nossos atos, né? Para as nossas ações. E são nessas pequenas ações diárias que muitas vezes estão as respostas, né? Então as respostas estão nessas pequenas ações diárias. Se a gente parar um pouquinho para compreender aquilo que eu estou sentindo, né? Qual é o esforço que eu estou demandando para uma atividade que antes ela era muito mais fácil de ser executada e agora ela está sendo um pouco mais cansativa. Então, prestar atenção realmente nesses pequenos atos do dia a dia pode estar aí a nossa resposta para um gatilho para a mudança, né, desse hábito, para a mudança
desse comportamento em relação a uma doença, né, que a gente pode chamar sim de doença, que é a obesidade, que é esse excesso de acúmulo, esse acúmulo de gordura corporal que começa a trazer malefícios à saúde, né? A gente pode definir assim Exatamente. também. Isso. Ela é classificada hoje como uma doença multifatorial, né, Iaco? Que não é só aspectos biológicos, né? Então, são aspectos psicossociais, socioeconômicos, né, familiares Sim, e entre outros também. Então, ela é uma doença, assim, que tem que ter um autocuidado do início do seu tratamento com o paciente, né? sim, sim. E você aponta bem agora, assim, né, que ela é uma doença multifatorial, ou seja, ela tem diversas causas, né? E eu gostaria agora de entrar justamente nessa parte, já que você tocou nesse assunto. Quais são as causas da obesidade? E já, né, dando um pouquinho mais de apimentada na pergunta, qual é a relação da genética e do ambiente, como eles interferem, né, nesse papel, né, nesse fator causal? Exatamente. As principais causas são o acúmulo excessivo, né, da ingestão calórica e a diminuição do gasto calórico, né? Então, por exemplo, de formas bem resumida, eu ingiro bastante e não gasto essa caloria ingesta, né? E outros fatores como a epigenética. O que que seria essa epigenética, né? É até legal essa questão, porque quando a gente fala da obesidade, tem 70% da prevalência dos genes, né? Então, como que eu posso, meu pai e minha mãe são obesos, eu tenho probabilidade de ser obeso, então vamos predispor que 70% seja da genética. Existe o 30%, que é com essa palavra a qual você falou, que é epigenética. O que é epi? Uhum. Estudos de epidemiologia, né, que são os estudos das doenças, e a própria genética em si, que tem a ver com os genes. Então, a questão da epigenética, o que ela trata para a gente de uma forma simples? Que às vezes o ambiente ele interfere muito e ele pode até interferir na produção e desenvolvimento dos seus genes. O que significa isso de uma maneira bem simples? Por exemplo, eu vivo num ambiente, né, X, vamos colocar esse ambiente como X, onde o pai e a mãe, eles têm sobrepeso, mas eles já entraram na reeducação de vida. O que é reeducação de vida? Estão com reeducação alimentar, iniciaram atividade física, eles têm Uhum. atividade de lazer, eles mudaram todo esse movimento. A criança nesse ambiente, ela está tendo esses exemplos, essas experiências ambientais. Então, mesmo ela tendo a genética, a probabilidade de desenvolver obesidade em relação ao gene, mas com as questões ambientais modificadas para o fator positivo, ela pode não ser obesa, entende? Então, vamos supor o ambiente oposto, que seja o ambiente Y, onde não tem uma reeducação alimentar, os pais são obesos, não fazem atividade física, a probabilidade genética, né, que são os 70%, mas os 30% do ambiente, que são os multifatoriais que nós falamos, essa Uhum. criança ela vai desenvolver a obesidade. Então, hoje em dia já tem esses estudos que o ambiente ele é fundamental para desenvolver ou não, ou para auxiliar pelo menos o não desenvolvimento da obesidade, né? Que ele é promissor se reeducado. Uhum. Não, excelente. E falando nisso, eu vejo um papel bem importante aqui da questão da epigenética, né? Porque ela pode ser tanto associada ao lado bom, positivo, quanto também ao lado negativo, né? Então a gente colocou aqui um exemplo muito bacana de um lado positivo, onde os pais eles são obesos, eles carregam isso no seu, vamos dizer assim, na sua genética, né, no seu DNA, mas os fatores modificáveis deles, que são o ambiente, contribuiu para que ele transmitisse esse gene, vamos dizer assim, não tão forte, né, vamos dizer assim, com a questão da obesidade, para a criança ou o filho que mora ali com ele. Então é um fator positivo onde eu auxilio na prevenção da obesidade daquela criança. Isso, a Mas também tem o questão contrário, né? a Também questão tem um fator ambiental. negativo. Uhum. Exato, exatamente, né? Então, olha o quanto a gente evoluiu tanto no termo de evidências científicas, né? Que a questão do ambiente hoje, ela é fundamental, né? E qual seria o ápice para a gente estar modificando esse ambiente? Desde
da gestação, né? Então, quando a gente tem uma educação em Uhum. saúde, a gente tem conhecimento de forma didática e que esse conhecimento da ciência chegue até a população, a longo prazo, acho que a gente consegue, aos pouquinhos, né, trabalho de formiguinha, mudando essa educação e tentar mostrar mais qualidade de vida, né? Sim, e o papel importante da família aqui, né, Ju? O papel importante que esses pais têm, né, em relação aos seus filhos, que muitas vezes os filhos, eles são, assim, dependentes daquilo que a família traz. Então, aquilo que tem no armário de casa para comer, né, o comportamento que eu faço nas minhas horas de lazer, tudo isso é um reflexo daquilo que ele tem como, vamos colocar assim, inspiração, daquilo que ele tem como exemplo. E olha a importância de um pai, né, não só cuidar da saúde dele, né, mas também está demonstrando quais são os benefícios desses cuidados para o próprio filho. E a gente entra numa roda, um ciclo quase que sem fim, né? Se a gente parar para pensar, Exatamente. de bem-estar e saúde na sociedade, quando a gente olha pro ambiente familiar e para esses estímulos, né? É, porque nós sabemos que a rotina hoje, ela é bem estressante, né? Então, às vezes, principalmente para as mulheres, né? Onde que a obesidogenia é maior no sexo feminino em relação ao sexo masculino. Porque a mulher, além do trabalho fora de casa, ela tem os afazeres, tem que cuidar das crianças, ela tem que cuidar da casa. Então, é uma rotina que, às vezes, no final do dia, o que que vai ser mais fácil para essa pessoa? Ela fazer o que é mais rápido na cozinha, não vai ter tempo de Sim, fazer exercícios, chega cansada, né? Então, a estatística da obesidade, ela é maior no sexo feminino por essa demanda também, né? Então, assim, a gente, do ponto de vista científico, clínico falando, parece fácil, mas essa mudança ambiental, ela exige disciplina e a longo prazo, porque não é fácil mudar uma rotina, né? Um fator histórico que você tem. Então, assim, é uma logística enorme, né? Então, e nem sempre o fator geolocalização favorece essa mudança também, né? sim, são muitos fatores, né? Porque não adianta eu falar assim que a obesidade é só uma questão de conhecimento em educação e saúde. Ok, tá bom. Então aí você fala que você tem diversos órgãos, diversos guias que orientam né, nessa educação e saúde. Mas você não dá para a pessoa acesso a uma internet. Você não dá para a pessoa acesso a um local para fazer uma atividade física de forma pública. A geolocalização não facilita. Então, há uma complexidade de fatores que não é simplesmente existe. Não, mas como aí? Como que isso que existe está chegando até as pessoas? E outra coisa, como que as pessoas estão entendendo, né? Como está sendo a abordagem das pessoas, o entendimento das pessoas com isso que a gente está levando para elas? Estão entendendo de forma clara aquilo que a gente está falando? Né? Será que elas estão realmente compreendendo? Escutar uma coisa, né? Compreender é outra. Qual que é o nível dessa informação que a gente está levando para as pessoas? E se isso realmente está fazendo sentido naquele, vamos dizer assim, é totalmente diferente uma informação que chega na comunidade e uma informação que chega na Zona Sul, né? Porque o poder capital é outro. Né? Então, como que a gente está combatendo essa obesidade em questão pública, né? Eu acho que a própria palavra, quando você fala do seu aplicativo, a educação em saúde, ela define bem isso, né? Então, até por questões de diferentes polos, às vezes não é tão visualizado a questão de estudar a saúde em si, mas a gente Uhum. precisa ter isso como nos países de primeiro mundo, né? Então, talvez seja introduzido na rotina de todo mundo, né? Porque quais são as principais causas da obesidade? São, hoje em dia, a ingestão calórica, que é alta, e são por meio dos alimentos ultraprocessados, que são ricos em gorduras e açúcares, e pelo sedentarismo, né? Então, como nós havíamos falado, envolve tudo isso, geolocalização, fator socioeconômico, o estresse do dia a dia. Para você comer um alimento de qualidade hoje em dia também, ele é um pouco mais caro. Para você fazer uma academia, às vezes a pessoa ela não tem condições de estar fazendo tudo isso, Uhum. né? Então, quanto mais educação você apresentar para as pessoas desde a infância, a probabilidade de ela introduzir isso de uma maneira
autônoma na vida dela, vai fazer com que a longo prazo ela tenha uma melhora na qualidade de vida, se ela não tivesse recebido essas informações. Porque às vezes a gente sabe que existem as doenças, porém a gente não sabe como, né? Ai, como que deixei chegar na hipertensão? Como cheguei a deixar no diabetes? Não percebi, entendeu? Então, aquele Uhum. fator, como eu começo a perceber que eu estou ficando doente? Essa pergunta foi até um paciente, um aluno que me fez, mas como que eu percebo que eu vou ficar doente? Então, aí às vezes a gente passa tanta informação e a principal a gente fala, nossa, como de forma didática e simples a gente pode explicar para essas pessoas? Então, é aquilo que eu havia falado. Ah, antigamente eu caminhava, não sentia canseira. Hoje eu sinto um pouco de dor na cabeça. Será que eu estou com pressão alta? Nossa, me dá uma dor aqui do lado esquerdo, que é uma fadiga, né? Às vezes pode ter um problema Uhum. cardíaco, pode ter. Então, quando a gente deve ir no médico? Quando a gente só está doente? Não. A gente tem que ir quando a gente há pequenos indícios já para fazer essa prevenção, né? E aí você falou a palavra-chave, né? A prevenção. A gente vive nessa cultura de tratamento que é justamente isso. Ah, eu vou levando, e a hora que realmente fica doente, aí procura o médico. Só que aí você já está doente, né? Aí você já tem um problema. Então fica mais difícil agora você, vamos dizer, reverter um problema do que prevenir o problema, né? E quando você fala da obesidade, né? Os números chegam a assustar, né, o crescimento da obesidade tanto no mundo quanto no Brasil, né? Se a gente olhar para a obesidade no Brasil atual, a gente vê que 60% da população ela tem sobrepeso já, né? E como você bem colocou, 62% já são mulheres. E a gente olha para as perspectivas futuras, né? Ah, então lá na frente a tendência é melhorar? Não, se nada for feito, a tendência é que a gente piore esses índices lá na frente, onde a gente tem quase 68% em 2030, né, que são as perspectivas de pessoas com sobrepeso, e 26% de pessoas com obesidade. Ou seja, quase que um terço das pessoas aí, vamos dizer assim, que seriam obesas, né, lá na frente e trazem essas diversas consequências em saúde. E eu queria entrar realmente nesse papo agora, Ju. Quando a gente fala que a obesidade traz diversas consequências em saúde, né, o ser obeso, ter esse excesso de gordura corporal, né, de adiposidade que prejudica as nossas funções saudáveis, quais são essas consequências? O que ela pode auxiliar no desenvolvimento, né, dessas doenças? Como que a obesidade realmente trabalha nisso? Então, a obesidade ou tecido adiposo, ela é um tecido inflamatório, né? E aonde que ela está inserida? No corpo inteiro. Lembra quando eu falei que ela afeta o sistema? Nosso sistema corporal é uma máquina. Então, se você Sim. estiver com ele afetado, você vai começar a precisar ir no mecânico, né? Com formas voltada para a obesidade, então o tecido adiposo, que é a gordura corporal, ela afeta o coração, os rins, fígado, né? Outros órgãos e também a parte osteoarticular. E com isso também, o que vai acontecer? Ela vai desenvolver outras doenças crônicas, como a diabetes tipo 2, a hipertensão, AVC, né? O próprio câncer e outras doenças, além das doenças psíquicas também, né? Então, quando você falou na questão do órgão mundial da saúde, né? Até eu anotei aqui, né? Que a gente em 2022, o ano passado eu peguei a fonte, a gente está com 1 bilhão de pessoas no mundo que são obesas. Dentro desse 1 bilhão, Caramba. 650 milhões são adultos, né? 340 milhões adolescentes e 39 milhões são crianças. Então, a obesidade não é só para pessoas adultas. Então, as crianças elas já estão obesas e estão muito obesas, né? Assim, a demanda numérica é grande. O que acontece? Quando a gente fala em educação, talvez isso ser inserido dentro do ambiente familiar é fundamental, dentro do ambiente escolar, né? Então, assim, nós estamos caminhando para que isso seja de uma forma preventiva que não aumente esse número, né? A tendência, Uhum. nós já estamos na pandemia da obesidade, né? Até nós vamos entrar isso mais para frente, mas o que seria a pandemia da obesidade? A pandemia é quando a gente tem
uma certa doença no mundo inteiro. Ela não é só geolocalizada numa região, por isso que ela é pandemia. Então, ela está no mundo inteiro e ela está alavancando, né? Então, isso Uhum. seria uma pandemia, e na pandemia da obesidade a gente já conta com esses números, os quais eu falei. E a gente às vezes esquece de falar sobre, né, se temos que começar a prevenir aonde? Nas crianças, porque essa criança vai Nas ser um crianças. adolescente e futuramente um adulto, né? Então, quando a gente quer reorganizar, a gente quer prevenir, a gente tem que começar desde a gestação, né? Hoje em dia, no SUS, né, tanto no SUS como no particular, a gente trabalha de forma multiprofissional. Já tem um olhar, tanto o órgão mundial da saúde, como as instituições brasileiras que fazem parte dos órgãos nacionais, que têm as diretrizes, eles já estão preocupados com esses números. Por quê? Quanto mais gente doente, maior o sistema econômico vai precisar reinvestir, né? Então eles já estão com Sim, um olhar de prevenção. Então eles já têm as muito. diretrizes, tem as diretrizes do exercício, tem a diretriz nutricional, tem as diretrizes psicológicas. Então assim, a equipe multidisciplinar, ela é fundamental, tá? Para auxiliar nos autocuidado da obesidade, desde o começo do sobrepeso até a obesidade mórbida, tá? Então, assim, a gente precisa de toda essa equipe, como nós havíamos falado. Não é uma doença com um fator só, ela é multifatorial. Então, nós precisamos Uhum. de todos os profissionais para a gente conseguir chegar num resultado, né? E o impacto, né, que você está falando aí no sistema público, ele é enorme, né? Não sei bem disse, é uma pandemia, ou seja, atinge milhões de pessoas no mundo inteiro e vem numa grande crescente. E no título a gente brinca, né? Uma pandemia silenciosa, né? Por que silenciosa? Porque vem crescendo, é algo grande, mas não precisa ser mais falado, né? Precisa ser mais educado. As pessoas precisam entender que sim, isso é uma doença e, como você bem colocou, uma doença crônica, né? Qual a característica de algo crônico? É algo que quando você adquire, você realmente leva para a sua vida toda. Então, vamos colocar doenças como hipertensão, como diabetes. São doenças que, uma vez adquiridas, você pode levar, você leva ela para a vida toda. Então, aí vem a parte de remediar, né? Que é essa cultura que a gente vive e que a gente precisa combater. E muito bem definido por você a questão da importância de a gente olhar desde as crianças, né? E o papel do adulto ali como influenciador. Eu vim estudando muito o comportamento, né, da sociedade, principalmente para entender, né, por que a gente fica tão doente, né? E eu quero levar vocês numa imersão aqui comigo. Vou explicando e a gente vai fazendo esse mapa mental para você ver que o problema ele é muito complexo, né? Então, eu vou começar nessa imersão, né, nessa roda, que eu chamo de roda do mal-estar da sociedade, desde a criança, onde a gente realmente vê que na criança, né, vamos pensar assim, pela criança, o principal fator, né, de hoje acometido e crescente é a obesidade infantil, né? Então, essa obesidade infantil, ela realmente se dá pelo quê? Ela se dá pela alta ingestão calórica, pelo sedentarismo, e que muitas vezes essa alta ingestão calórica, isso é a parte do sedentarismo, vem por conta da correria diária, onde os pais, né, acabam fazendo algo que é muito mais rápido e fácil para se alimentar e acaba influenciando isso no filho. Então, esses filhos eles são totalmente dependentes das ações tomadas pelos pais, muitas vezes, né, pelos esses adultos. Então, esses adultos, quem são esses adultos hoje na sociedade? São pessoas que eles vivem numa extrema correria, numa competitividade, né, para um reconhecimento, muitas vezes, no trabalho, que a gente vive nesse mundo ansioso e capitalista. Então, essa correria pelo trabalho, essa vontade de querer ser mais e essa vontade de querer destaque acaba muitas vezes prejudicando o autocuidado dele. Então, realmente, tudo que é mais rápido e fácil vira rotina. Só que essa rotina vai influenciar no filho. Então, esse pai, esse adulto, ele não se cuida, mas também não dá exemplo e acaba não cuidando do filho, gerando aqui um ciclo já, né? Então, a criança, ela tem a doença, que essa doença é prejudicada
por fatores de influência do adulto. Esse adulto, ele não tem tempo para cuidar nem dele mesmo e também não dá exemplo para a criança. Já criamos esse ciclo. E aí a gente vai olhar para o idoso. Olha aqui, aí eu vou colocar mais um pouquinho, uma pontinha a mais. Quem é esse idoso? É o adulto que, teoricamente, ele não se cuidou, né? Ele não se preveniu devido a altas demandas e ele acabou não se prevenindo, ele acabou tendo algumas doenças, né? Adquirindo algumas doenças crônicas, ou seja, a doença que ele vai levar para o resto da vida. Então, agora esse idoso, que agora ele é doente, ele, por muitos fatores, né, e por cultura, acaba ainda não se cuidando e ele começa a se tornar dependente de outra pessoa. E muitas vezes esse idoso dependente, ele é dependente de quem? Dos filhos. E quem é esses filhos? É o mesmo adulto que não tem tempo nem para ele, nem para o filho, nem para o pai. Então a gente entra numa roda de mal-estar, né, e de falta de cuidado enorme que passa de geração para geração. É complexo, né, quando a gente fala de autocuidado. A gente percebe que é um ciclo de mal-estar na sociedade, onde esse adulto, muitas vezes, ele acaba influenciando duas gerações. Então, é Exatamente. necessário um olhar, né, de cuidado. Sim, por isso que eu falo, quando você vai atender um paciente, um aluno, no estado de obesidade, você tem que ter esse olhar e perguntar para ele, né? A avaliação é a parte fundamental do tratamento, do desenvolvimento. Por quê? Você tem que entender todo o histórico dessa pessoa. Quando a gente fala da criança, vamos comparar. Antigamente, a gente brincava na rua, né? A nossa infância era na rua. Hoje a sociedade modernizou. Então não tem só esses fatores que você falou, né? A gente tem outros fatores também de violência, políticos e demais fatores que a gente não vai demandar aqui, né? Que é outro item. Mas, por exemplo, existe um programa, Iaco, que ele chama Programa Saúde na Escola, PSE. É um programa do Ministério da Saúde, eles têm reuniões. E como ele é adquirido, né? As diretorias regionais de saúde, as DRS, que nós chamamos, elas são por setores, cada 100 quilômetros. Então, a gente tem aqui em Bauru, depois tem em Botucatu, Marília. E o que faz esse programa? Ele é composto por uma equipe e ele trata de 14, esse ano vai ter 16 itens, né? Então, ele trata desde a saúde bucal, onde a obesidade, ela afeta também até a parte bucal, né? Gengivite, processo inflamatório, come, não escova o dente e outras doenças. Quais são as características desse programa, né? São programas que eles vão dar educação em saúde para a criança, desde os 0 anos, 6 meses que eles vão na creche, né? Cada um com seu entendimento pelo comportamento e desenvolvimento cognitivo e motor da criança, até 11 anos. Né? Então, esses profissionais, eles passam na creche, o que eles fazem? Eles fazem palestrinhas sobre saúde bucal, sobre práticas corporais, sobre violência, educação no trânsito, porque tem um agrupamento dentro do setor público que eles trabalham com parcerias. Algumas cidades isso são bem desenvolvidos, né? Algumas regiões do país. Então, esse ano, qual que foi a evidência que o Ministério da Saúde pediu para abordar? Alimentação saudável e exercício físico. Antes era só práticas corporais. Então, só práticas corporais era para a criança se tornar ativa. Hoje, já pediu para fazer exercício. O que é o exercício? Uma coisa mais específica, porque a questão da obesidade infantil está aumentando. Então, existem alguns projetos do governo que estão em andamento para melhoras disso, né? No setor público. Então, é treinamento, é entendimento, temos que treinar os profissionais, tem a questão da acuidade visual. Por quê? Aquilo que você falou do ciclo todo, mas hoje o mundo é moderno. As brincadeiras foram priorizadas por quê? Pelo celular, notebook, né? Então, o tempo em tela, que tem a diretriz de pediatria, tem as porcentagens de hora que a criança pode ficar. Então, por exemplo, crianças de 5 a 7 anos, X horas. 9 a 10 anos, X horas. Por quê? Isso é tanto pelo desenvolvimento cognitivo. O que é cognitivo? Desenvolvimento de aprendizagem, né? Cada criança tem a sua fase de desenvolvimento. E também em relação à acuidade.
Hoje, as crianças ficam com o olho muito vermelhinho, irritado, o uso de óculos mais cedo. Todo lugar que nós vamos tem muita luz. O sono, tanto para criança, adolescente e adulto e idoso. A gente tem os horários do sono. Né? Então, criança tem que estar Uhum. dormindo 9h30, 10 horas. No máximo, tem que estar na Sim. cama. Nós também. Então, assim, são vários fatores que vão desencadeando essa parte metabólica, né? E de acordo com a sociedade que a gente vai evoluindo. A gente está numa sociedade moderna. Então, a gente tem que pensar o que, Uhum. que a gente pode fazer de melhora dentro da sociedade moderna, né? Sim, sim. A medicina avançou tanto, mas algumas coisas não. Então, é um equilíbrio que nós temos que andar junto com políticas públicas, políticas particulares, com a tecnologia, com a ciência. Então, assim, imagina, é muita coisa que a gente tem que tentar colocar de forma didática para a sociedade e ajudá-los, né? Porque entende, Sim, sim. muitas pessoas às vezes têm pressão alta e não sabe nem que é pressão alta, não sabe por que toma um remédio. Então, o idoso que hoje às vezes é doente, na época dele era bem ativo. Tem Uhum. pessoas, tem muitos idosos hoje passando de forma bem saudável dos 100 anos. Existe isso? Sim. Existe bastante. Então, olha aí, né? Então, assim, a gente precisa ter essa educação desenvolvida de acordo com a faixa etária. Então, é uma coisa que a gente está Sim. trabalho de formiguinha, mas a gente espera-se que conseguimos a longo prazo. Não, a gente está batalhando para isso. E, Ju, é bem importante essa questão de mudança comportamental da sociedade, né? E uma das coisas que você deixou bem relevante para a gente voltar é a questão do lazer, né? Que antes ele era muito mais ativo, né? E hoje ele acabou sendo um lazer muito mais passivo, em questão de telas, tudo isso. E para a gente voltar na questão da obesidade, né? Como esse comportamento sedentário, então, ele influencia na questão ele contribui, na verdade, para a gente perder a obesidade, né? E como o exercício físico pode ajudar nessa questão preventiva. Eu até anotei aqui, viu, Iaco? Também temos no órgão mundial da saúde, tá? Que até 2030, só pela inatividade física, tá? Nós vamos ter, nós vamos ter 500 milhões de pessoas com doenças crônicas, tá? Então, só pelo fator de Uhum. inatividade física. Então, por exemplo, só a obesidade mata? Não, a inatividade também, tá? Porque o que acontece com a inatividade física? Nós deixamos de explorar a funcionalidade do nosso sistema corporal, tá? Então, vamos pensar que fosse uma máquina. Nós precisamos alimentá-la, essa máquina. Como que nós vamos... O corpo ele é muito inteligente. Qualquer médico que você for, ele vai pedir para você fazer exercício. Então, para você não ter pressão alta, exercício físico e alimentação saudável. Para não ter diabetes, alimentação saudável, exercício. Então, se for inativo, você vai desenvolver alguma doença crônica, tá bom? Então, e olha essa estatística. 2030 tá aí, a gente já está em 2023. Imagine, 500 Sim. milhões de pessoas, é bastante gente não fazendo exercício, né? Então, quando a gente fala de exercício físico, as pessoas, nossa, mas eu não tenho 1 hora para ficar na academia. Faça 20 minutos. Para ser ativamente físico, tá? A gente tem as diretrizes, 150 minutos na semana, né? Uhum. Questões de definições corporais é a longo prazo, né? Então, vamos começar, primeiro passo, ser ativamente físico, né? Então, vou começar meus 150 minutinhos na semana, leve. Concluir minha adaptação, vai para a parte moderada, aumenta para 200. Concluir, tô De bem. forma gradativa, né? Exatamente, né? Quando a gente fala da questão do exercício, né, principalmente para questões da obesidade, quais são os cuidados que eu devo ter com o exercício, né? Então, algumas questões devem ser relevantes. Lembra da avaliação? Novamente, faça uma boa anamnese com essa pessoa. Entenda o histórico. Por que ele parou de fazer exercício? Quanto tempo ele durou na academia? Ou quanto tempo? O que motiva ele a fazer exercício? Ele é um perfil que ele se sente mais confortável fazendo de forma coletiva ou de forma individual? Por que essa questão? Uhum. Porque isso vai levar um dos fatores também, tá? Para a questão do aluno obeso, do paciente obeso, a ele se inserir nesse meio da atividade física, tá? Tem pessoas que gostam de fazer exercício sozinho.
e tá tudo bem. E tem pessoas que Uhum. gostam de fazer coletivo, e também tá tudo bem, né? Então, Sim, e essa é uma mensagem até para quem está ouvindo, não só o profissional de saúde, né, mas você que quer fazer atividade física, entenda, né, as suas características. E aí você, às vezes, pode encontrar a melhor forma de você estar fazendo a sua atividade sendo mais ativo para depois conquistar resultados a longo, médio, longo prazo. Mas entenda primeiro as suas características, aquilo que você gosta, e você aí vai começar a entender aquilo que você se encaixa melhor, né? exatamente. E outros cuidados também que nós devemos ter com o paciente obeso, ele tem muito a ver com a avaliação e com o IMC, tá? Então isso tem que ser bem cuidadoso. Por exemplo, uma pessoa que está no sobrepeso ou na obesidade grau 1, ele pode fazer até alguns exercícios de impacto mais leves, como o funcional, o pilates, tá? Depende do grau da obesidade, vai fazer uma atividade aquática. Então, a gente tem que saber linear, Uhum, entender bem de a parte osteoarticular, né, da parte biomecânica mesmo, da parte metabólica, quais as doenças que ele tem. Se ele fizer uma atividade muito pesada, ele tem pressão alta e diabetes, isso pode alterar durante o uhum, exercício. Então, são alguns cuidados que os profissionais de educação física têm que ter, que aprendemos isso durante as aulas, principalmente na área da saúde, né? uhum, E a prescrição, ela é individual, né? Parte do princípio da especificidade. Então, sim. no início, tem que ter esses cuidados, né? Ver qual o grau de obesidade, quais os exercícios que impactam mais a articulação ou não, que aumentam mais a pressão ou não, a glicemia ou não, tá? E assim por Uhum. diante. E se a gente fosse falar direto para o paciente que tem obesidade, né? Se ele perguntasse para você, quais são os cuidados que eu deveria tomar? O que a gente poderia recomendar para ele? Iniciar com uma atividade leve, uma caminhadinha de 10 minutinhos, percurso plano. Fazer isso durante uma semana. Ai, foi tudo bem, me senti bem. Na outra semana, começar 15 minutinhos, depois 20 minutinhos. Ah, me senti 20 minutos. Hoje eu já consigo fazer meus 20 minutos. Ah, vamos alternar o percurso? O que que é alternar o percurso? Ah, eu vou fazer uma subidinha, né, de leve, não fazer já uma montanha. Fazer uma subidinha Uhum, de leve, voltar para o plano, né? Ah, eu consigo fazer alguns exercícios com peso, de leve, começa com 1 quilinho, faz sentado, não precisa fazer em pé. Ah, eu não consigo sustentar muito devido à obesidade, ficar muito tempo em pé, meus joelhos doem, minha coluna dói. Faça sentado, faça exercício com 1 quilinho. Eu não tenho halter, não tenho nenhum peso em casa. Pega uma garrafa descartável, né? Coloca areia, não coloca água para uhum, não colaborar com a dengue, coloca areia que é mais intuitivo e mais preventivo, né? Veda bem a garrafa, começa a fazer. Não precisa levantar muito. Ai, não aguento levantar aqui, meu ombro dói. Então faz um uhum. pequeno levantamento e vai progredindo aos poucos. Sempre é melhor, a preferência, ter um profissional ao seu lado. Mas Sim. caso não consiga, não tenha condições, existem os postos de saúde que têm as academias ao ar livre, né? Tanto que a plataforma tem também. Aquelas academias ao ar livre é para ser ler as regrinhas que tem lá, ver Uhum, os problemas articulares que às vezes, muitas vezes o paciente obeso tem uma tendinite no ombro, tem uma dorzinha no joelho, tem alguns aparelhos que não pode estar fazendo de início, né? Faça bastante alongamento. Existem algumas especificações, além do treino de caminhada, de força, que é o próprio alongamento, né? Muitas vezes uhum, a articulação ela é restrita. O que que significa isso? Pouca mobilidade articular. Então começa só a levantar o ombro, bracinho para cima e abaixa. Vai fazendo isso gradativo. Começa com 5, descansa um pouquinho, vai para 10, para 15 e assim por diante, né? Então são pequenos movimentos que você faz diariamente que vai melhorando a sua saúde. Isso que nós estamos falando, né, Iago, deixar bem claro para quem está nos assistindo, é para você sair do sedentarismo, né? Que às vezes algum pessoal vai Iniciar falar uma assim, prática, né? Iniciar o movimento. exato, de ser ativo, tá? As outras prescrições, conforme nós falamos, de estética, de hipertrofias, é outro assunto, tá? Então, deixar claro Uhum, que esses seriam os cuidados para a pessoa obesa e para as pessoas que estão inativa mesmo, né? Que começar devagar sim, e ir progredindo de acordo com o seu condicionamento físico, né? Importante sempre sim. estar passando por uma avaliação médica também, isso é fundamental. Médica para ser visitado anualmente, fazer os exames
né? Quando a gente tem uma doença que é a obesidade, a gente procura uma equipe fazer o tratamento para perder peso. Então, eu vou na nutricionista da equipe para reeducar minha alimentação, eu vou no endócrino, porque eu posso estar com alguma doença metabólica, né? Uma doença da tireoide, eu posso estar com uma esteatose hepática, que é uma gordura no fígado, estou indo no gastro. Eu vou numa fisioterapeuta para melhorar minha tendinite, alguns exercícios. Eu vou na psicóloga porque eu estou observando que eu estou tendo compulsividade na parte da alimentação. Chega mais à Uhum, noite, eu quero comer mais. Então, assim, eu vou no uhum. educador físico para ele para passar os primeiros exercícios. Então, o tratamento da obesidade é fundamental fazer com uma equipe multiprofissional que seja especialista nessa área, tá? Sim. Sim, e quando a gente fala de exercício, né, acho que o que a gente pode resumir, né, para quem está nos assistindo, em questão de iniciar um processo, uma vida mais ativa, e quando tem um certo grau de obesidade já, são iniciar com exercícios mais leves, né, de baixo impacto, muitas vezes sem tanta, que a gente chama de mobilidade, né, articular, amplitude, né, articular, ou seja, estender ao máximo aquela articulação, seja de ombro, joelho, para um fator mais preventivo e ir evoluindo aos poucos, né? Não é que a gente tem que deixar isso claro, né? Não é que o obeso também não pode fazer uma atividade moderada ou uma atividade um pouco mais cansativa. Acho que o que a gente está falando aqui é para eu dar o primeiro start no movimento. E é claro que a gente vê hoje muitas pessoas com sobrepeso que treinam super bem, né, Ju? E eles têm um desempenho muito bacana. Por quê? Porque eles atingiram um certo já grau de maturação, um certo grau já de consciência corporal para poder chegar naquele estágio. Mas para dar o start, eu acho que o resumo seria isso, né? Baixo impacto, uma atividade um pouco mais leve, amplitude um pouquinho mais baixa de movimento, e assim a gente vai começando a entender o corpo, entender como o corpo responde às atividades, para a gente ir gradativamente evoluindo até chegar numa atividade aí um pouco mais moderada, um pouco mais cansativa, que sim, é importante essas atividades um pouco mais vigorosas também, para a gente ter essas adaptações corporais, né? Sim, e Iaco, foi bem colocado isso, tá? Porque assim, isso é para dar o start mesmo, tá? Uma das Uhum. coisas que eu evidencio muito com meus alunos, que são obesos e meus pacientes, é isso aqui, ó, né? A escala de Borg. Então, Uhum. existe essa maneira de avaliar eles diariamente. O paciente obeso, depois que ele passou por esse processo de adaptação, da parte biomecânica, da articulação, se adaptou, já está naquela rotina 3 a 6 meses, passou, tá tudo certinho, não está sentindo mais dor. Por que que acontece? Ele começou a sentir dor. Então a gente tem que indo devagar para esse paciente, fazer exercício físico a longo prazo. Sim, E é óbvio que depois que ele passou todo esse processo adaptativo, ele reeducou a alimentação, ele já emagreceu um pouco, ele vai fazer carga de moderada vigorosa, sim. Tudo isso é prescrito de forma individual e específico. Tem sim. pacientes obesos que eles chegam num patamar de perda de peso, isso a longo prazo, tá, gente? Não estou falando de 3, 6 meses, é 12 meses, 24 meses. Alguns pacientes vão para a corrida, vão para o ciclismo, porque eles já passaram todo esse processo. E para manter o equilíbrio e não ter o reganho de peso, eles têm que fazer atividade moderada vigorosa, tá? Então, assim, são 300 Uhum. minutos na semana, então tem toda uma progressão. O que a gente está falando hoje é só o start, da início, Sim, mas tem sair do toda essa sedentarismo. adaptação e Exatamente. progressão, né? E é legal você Exatamente. explicar um pouquinho mais para o pessoal essa escala de Borg, que eu acho que é uma dica muito legal, né? Escala de Borg, que a Ju mostrou aqui, é uma escala de percepção de esforço. E isso é uma escala bem interessante para você entender quanto você está se esforçando durante aquela atividade. E para você ir também regulando, ó, acho que é melhor eu descansar um pouquinho mais, ou opa, eu posso aumentar um pouquinho mais a intensidade. Que nada mais é que você fazer a pergunta para você durante a atividade, que é de 0 a 10, quão cansado ou quanto eu estou me esforçando nessa atividade. E a gente tem ali de 0 a 3, uma atividade um pouco mais leve, de 4 a 6, uma atividade um pouco mais moderada, de 7 a 9 já é uma atividade mais cansativa, mais intensa. Então, é interessante essa escala que você trouxe, Ju, que a gente tem também na Ative, que a gente mostra qual é a percepção de esforço que você precisa ter durante aquela atividade,
que é justamente para você entender como está sendo o seu esforço ali, né? Quão cansativo você tem. Então, toda vez que você for fazer uma atividade, você se pergunta, 0 a 10, quão cansado eu estou? Aí você entende se aquela atividade foi leve, se ela foi moderada, ou se ela já foi mais cansativa. Acho que é bem importante a pessoa saber também como que é essa escala, né? É uma avaliação diária, né? É importante tanto Sim. para o aluno, né, para o paciente, como profissional, porque Sim, até atletas usam isso, né, Iaco? É uma escala muito. bem, tem uma evidência científica, tá? E quando a gente não tem outros recursos, tipo, mais tecnológico, ela é de extrema Uhum. importância e dá bons resultados, tá? Então, eu acho que, principalmente de forma didática e para trabalhar com educação em saúde, eu acho que ela é uma ótima ferramenta, né? Com certeza, com certeza. E Ju, quando a gente fala e pensa em obesidade, né, fica muito evidente a questão da adiposidade, ou, falando mais em termo genérico, mais de gordura visceral, né, que a gente fala que é aquela gordura acumulada na região abdominal, né, então isso fica muito evidente, acho que quando a gente fala uma pessoa obesa, todo mundo imagina já essa gordura visceral acumulada. E a gente sabe já que essa gordura visceral ela é o principal acúmulo, né, na região do corpo, onde traz diversos malefícios. Eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre essa acúmulo de gordura visceral e por que ela é tão perigosa assim. A gordura, de forma geral, né, Iaco, ela é perigosa em todos os setores no sistema corporal, né? Mas a concentração na visceral é onde existe uma abrangência maiores de órgãos ali. Então, como eu havia falado, né, o tecido adiposo, ele é um tecido inflamatório. E onde existe maior Uhum. concentração dos nossos órgãos é nessa região abdominal, né? Então, a tendência é ficar ali. E onde está a maioria dos órgãos? Nessa região. Então, e ela é a mais difícil de, de perder, né? Que tem Verdade. diversos apelidos, né? Pochete, barriga de chope, né? Como o pessoal queira falar. E muitas vezes o pessoal fala, vou fazer abdômen para perder minha barriga. Não, né? Então é um processo que você tem que trabalhar a intensidade de exercício para você estar perdendo ali. E fora a gordura visceral, outra coisa que é legal também colocar é que a gordura ela não está só presa ali na região visceral, ela está presente na corrente sanguínea. Então, quando a gente fala de doenças Sim, cardiovasculares, né? Porque quando a gente fala a gordura, o pessoal centraliza ali na visceral, né? Então, assim, centraliza na. exatamente, quando a gente faz o exame de sangue, tô com colesterol, triglicérides, o que eu tenho que entender? Que essa parte de gordura, ela tá na minha corrente sanguínea, né? Então, como que eu faço isso? Reeducação alimentar e exercício físico, né? Então, assim, nós temos que ter como que eu posso falar? Ter esse entendimento que ela está em todo lugar, né? Então, Uhum. na mulher, principalmente, concentra mais no abdômen também, né, do que nos homens. Então, assim, e ela é uma gordura difícil, né? Mesmo se você fizer a cirurgia bariátrica, a tendência a longo prazo é nessa região a perda ser mais difícil, né? Então, por isso que a gente vai trabalhando toda essa parte também do mindset com o paciente, com o aluno, porque ela, quando concentrada ali, ela vai ser a meta mais difícil pro aluno, pro paciente perder. E tem muito a ver com a reeducação alimentar, né? Então, assim, só exercício emagrece? Não. Só alimentação emagrece? Não. A gente precisa dos dois. Então, se eu tenho uma ingestão calórica muito alta, eu tenho que fazer bastante exercício, né? Então, a Uhum. gente tem que ter um É. equilíbrio. Sim, eu digo que é uma reeducação comportamental, né, Ju? Sim, Porque não é só alimentação, não é só exercício, a gente tem que olhar para os nossos hábitos por completo para realmente gerir esse emagrecimento, né, de forma saudável, né? E quando a gente pensa já, vamos dizer assim, nesse combate, né, a essa obesidade, né, as pessoas diminuírem esses graus de obesidade, vem muita também a questão da bariátrica, né? A cirurgia bariátrica como uma das formas também, a gente já está aí não sei, sendo uma das opções, né, para a gente já tentar reduzir
a quantidade de gordura corporal que a gente tem e ganhar mais saúde. E eu queria entrar nesse tema agora, né, com você, sobre essa cirurgia, né? Quando que eu recorro, quais são essa parte pré, né, durante e pós a cirurgia, o que eu preciso fazer, né? Esse paciente, às vezes, pode ter gente que está nos ouvindo que tem essa intenção, né? Então, eu queria que a gente abordasse um pouquinho mais dessa forma de tratamento que é a bariátrica. Você bem breve, né? Porque a gente fala, É. teria que ser uma live só sobre isso, né? Já deixa marcado aí, então, para a gente falar sobre isso. Eu vou dar uma resumida. O que acontece geralmente o paciente ele chega já na equipe para fazer a cirurgia bariátrica quando ele já tentou o tratamento, né? Então, ele já vem com aquela tentativas que ele já fez reeducação, ele já fez exercício, ele já, às vezes, tomou remédio, ele já vem de uma bagagem, né, para fazer a cirurgia bariátrica. E aí ele vai procurar o quê? Uma equipe multidisciplinar que é especialista nisso, onde todos os profissionais vão explicar o que acontece no pré-operatório, no pós-operatório, né, porque a gente tem protocolos no pré, no pós, na equipe inteira. Então, quando ele chega, ele vai discutir com o doutor qual tipo de cirurgia ele vai fazer, se é sleeve, bypass. Não vou entrar em detalhes, mas elas têm diferença. Ele já entra numa reeducação alimentar, né? Então, ele tem todo esse comportamento, esse mindset dele que tem que ser mudado. E ele tem que entender que depois da cirurgia bariátrica, essa mudança de estilo de vida que ele vai adquirindo, porque ele fica praticamente 12 a 18 meses com a equipe, entre pré e pós-operatório. Toda essa reeducação que ele teve, esse aprendizagem, ele vai ter que continuar a longo prazo. Tá? Por quê? O exercício e a alimentação reeducados é para sempre, porque tem muita questão do reganho de peso. Então, a cirurgia bariátrica, ela não é o fim. Você vai fazer e nunca mais vai ter tecido adiposo, não vai ter o reganho. Você pode ter sim, pode desenvolver outras compulsividades. Então, você tem que continuar trabalhando com a equipe a longo prazo mesmo. As visitas no endócrino, no médico que te operou, na equipe que te tratou, tá? Então, assim, lembrar que a cirurgia, ela é um tratamento inicial para acelerar essa perda de peso, mas que ele vai ter que continuar todo o processo a longo prazo. Tá? E não vai poder deixar de fazer exercício, não vai poder deixar de ter uma alimentação saudável, visitas no endócrino, consumo de vitaminas. Então, é todo o entendimento pré- e pós-operatório que uma equipe especializada está para ajudar esse paciente. E todo o autocuidado, né? Tem que acolher esse paciente e entender todo esses processos que ele teve anteriormente que não deram certo, né? Sim, muito bem colocado, né? Porque muitas vezes a gente conversa com pessoas que têm obesidade, caso de sobrepeso, né? E ela fala assim, não, mas eu já estou encaminhado para bariátrica. Como se fizesse a cirurgia, depois dali não tivesse mais que se esforçar ou que não teve que manter esses hábitos que ela teve que vir adquirindo. Né? Não, calma. Você vai ter que levar tudo isso para sempre, porque essa mudança de comportamento, né, que vai realmente te levar a uma qualidade de vida por um longo período de tempo. Então, a bariátrica ela não tem um fim em si mesma, mas ela é o início de uma nova, né, relação com o cuidado, né, com o cuidado preventivo, com o cuidado em saúde. Então, as pessoas muitas vezes veem na bariátrica como um fim, né? Não, eu vou fazer bariátrica. Não, eu vou fazer redução. Não, tá? Mas ali é o início do seu cuidado realmente. Exatamente. Então, esses hábitos que vocês vão adquirindo de autocuidado, de atividade física, reeducação alimentar, reeducação comportamental, sono, isso vai ter que te acompanhar dali para frente o resto das suas vidas, por quê? Porque para você não ter esse reganho. Então a bariátrica não tem um fim nela mesma, mas ela é o início de um processo que auxilia na perda de peso, né? Exato. Acho que é importante colocar isso também, né? Sim, é bastante coisa para falar. Mas é pré, pós, exercício. Então já deixa marcado aí outra live de bariátrica. Vamos deixar marcar. Ju, excelente, que papo gostoso, que papo flui muito rápido. É o que você começou falando e eu acho que eu vou terminar falando com isso também, que é quando a gente fala sobre o assunto que a gente gosta, a gente fica aqui, vai falando, faz uma conexão
com o passado, já vai com uma mentalidade para o futuro. E fui de uma forma muito didática, como fui eu aqui hoje. E já caminhando um pouquinho mais para o final, né? Acho que o intuito da Ative, ela sempre foi trazer um novo olhar para esse autocuidado, um olhar para prevenção. Eu acho que queria que você deixasse essa mensagem também em como prevenir, né, a obesidade, né? Quais são as atitudes que eu posso fazer para prevenir essa doença que vem crescendo de forma alarmante, né? Como a gente bem coloca, uma pandemia, mas quais são as atitudes que eu posso ter para poder prevenir essa obesidade? É aquilo que eu tinha falado no início, né? Então, quando Uhum. perceber alguns indícios que a saúde não está bem, tá percebendo alguma coisa que não é da sua rotina normal, já procura um médico, né? Faz os exames rotineiros, não deixar ir no médico só para quando está doente, né? Tentar cozinhar mais, eu sei que é difícil nos dias de hoje, mas alimentação saudável é quando a gente cozinha mais, né? Você tem aqueles temperos mais caseiros, que as nutricionistas usam muito, eu adoro. Descascar mais, né? E Desembalar menos. exatamente. Praticar exercício, né? Que seja uma coisa assim, prazerosa. Porque o exercício não é só questões de estética, ganhar músculo. É motivação, é socialização, né? E isso traz outros bem-estares, né? Para a parte psicológica, que é o bom humor, né? Libera os hormônios do bem-estar. Tá se sentindo também deprimido? Procurar uma psicóloga, né? Ou um psiquiatra. Não deixar o corpo ficar doente, porque a gente entra num ciclo, como você falou, de trabalho, casa, trabalho. A hora que nós vamos ver, a gente só percebe quando realmente está ruim, né? E Exatamente. algumas coisas vão desenvolvendo. E a obesidade é uma doença séria, crônica, né, pessoal? Então, assim, e ela desenvolve outras doenças também. Então, percebeu que está acima do peso, percebeu que está sentindo fadiga, já são indícios de que o corpo está falando, olha, tá acontecendo alguma coisa, né? Vamos fazer alguma coisa preventiva, vamos ir no médico, porque a prevenção é o que nos dá mais qualidade de vida, né? Se você deixar a longo prazo, pode ser que às vezes vai ficar um pouquinho mais difícil, aí o tratamento cada vez vai ser um pouco mais doloroso, né? Então, se nós podemos fazer pequenas ações em saúde diária para se manter com qualidade, com saúde, são fatores que a gente deve praticar. É fácil, não é, mas temos que ter o autocuidado com nós mesmos, né? Sim, não, excelente, excelente. É justamente essa somatória de pequenos hábitos diários, né, que nos levam à excelência. Muitas vezes perguntam o que é algo que é excelente. São pequenas coisinhas que a gente faz diariamente que trazem num contexto maior um bem-estar, uma harmonia, né, um autocuidado de forma excelente e preventiva, ou seja, sem deixar com que doenças acometam, né, sem você tendo, na verdade, uma qualidade de vida muito maior. Ju, que Exatamente. bate-papo gostoso. Você tem até as 10 aí? Eu tô livre hoje. Ah, deixa eu te. Ju, obrigado. Eu acho que a gente vai já delineando para o final, mas que bate-papo gostoso. A gente fala aqui de forma tão espontânea, né? Um tema tão delicado, um Sim, tema tão complexo, e a gente tenta trazer ele da forma mais didática, você trazendo aí toda a sua experiência de forma tão didática e fácil de entender, que fica gostoso, o papo fica fluido, o entendimento fica muito prazeroso, né? E essa ideia da gente transmitir esse conhecimento de uma forma fácil, de uma forma didática, para que as pessoas comecem a entender um pouquinho mais do porquê das coisas, né? Do como acontecem as coisas, para realmente não deixar isso acontecer. E agradeço demais, Ju, a tua disponibilidade de estar aqui mais uma vez com a gente, a Ju que faz parte do time da Ative, de Educação em Saúde, ela que nos auxilia também a verificar os temas. Tem muita coisa legal, tem muita coisa entrando dentro do aplicativo que vocês vão conhecer já já. A gente vai fazer um novo lançamento, então fiquem ligados aqui no Instagram da Ative. E Ju, agradecendo mais uma vez de coração toda a sua disponibilidade, conhecimento e trazer esse tema tão complexo de forma tão fácil para ajudar as pessoas a entenderem mais sobre saúde e poderem se cuidar cada vez mais. eu que agradeço, Iaco, pelo convite, né?
Agradeço a todos vocês que estão aí também, porque eu sei que live é gostoso, né? Mas é bom que a gente tenha bastante gente também, nós gostamos, né? A gente gosta de responder as perguntas também. Sim. E agradeço sempre aí, estamos aí, que a gente puder contribuir. A gente sabe um pouquinho só, né, Iaco? Que a gente puder ajudar as pessoas também. Porque Estuda um pouquinho só. a gente estuda para isso, né? Para Com ajudar as certeza. pessoas, exatamente. Tá bom? Obrigada, boa Perfeito, noite. Ju. Tchau, Iaco. Tchau, Obrigado, Ju. pessoal. Tchau, E tchau. até. Mais uma vez, obrigado. E fique ligado que vem novidades aqui no Instagram da Tia. Tchau, tchau, gente.